Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 72 Tiff. Magia do templo elemental, que só podia ser aprendida por elementalistas, vem dos vários santuários elementais espalhados ao redor do continente. Era dividida em 16 rankings, com o rank 16 sendo o mais alto possível. O Thousand Swallows Burst. De alguns instantes atrás era classificado como uma magia do templo elemental de rank 1. Ele tem um grande tempo de canalização, requerendo um conjunto completo de palavras para que tenha sucesso. O longo tempo de canalização faz ele insustentável para PVP. Isso sem mencionar seu grande cooldown, que tem um período de 2 dias completos. Então, elementalistas que aprendem magia do templo elemental de rank 1 só usam essas magias em caso de emergência. Naturalmente, se fosse uma magia de rank 16 como a Mantra of Silence, esse seria um caso completamente diferente. Depois que Thousand Swallows Burst acabou, Candy circulou em direção às costas de um monitor do pântano usando stealth. Ela levantou sua adaga e acertou sua nuca com Smothering Strike. A adaga brilhou com uma luz fria enquanto ela fazia um arco em direção ao pescoço de seu oponente. Seus métodos eram eficientes e brutais. O monitor do pântano com vida baixa não teve a menor chance e entrou em colapso. Flame Slash. Eternal Sim cortou o pescoço de outro monitor do pântano com sua espada envolta em chamas. O lagarto não teve a menor chance, foi imediatamente decapitado e cauterizado. As chamas continuaram a queimar até que seu corpo estivesse completamente negro. Os 5 monitores do pântano restantes avançaram em direção aos 3 magos quase em fila indiana. Porém, Eternal Sim rugiu e parou o avanço deles usando o Taunt. No momento que o Taunt foi usado, toda a Agron dos lagartos foi direcionada a ele, e recebeu uma série de ataques. -15, -16, -18. Vários números flutuavam sobre sua cabeça. Felizmente sua defesa era sólida. Então, apesar de estar cercado, esses lagartos não ofereciam a menor ameaça. O sacerdote na retaguarda usou Dispel para retirar a paralisia, então seguiu com Lesser Heal. Como resultado, Eternal Sim imediatamente recuperou uma grande quantidade de vida. Com todos os 5 monitores do pântano fixados nele, Eternal Sim brandiu sua espada e usou o Hero Wind Slash. Imediatamente sua lâmina giratória acertou todos os lagartos dando mais de 50 de dano em cada um. Su Yan e o Mago Arcano continuaram usando seus feitiços da retaguarda. Mesmo completamente cercado pelos lagartos, Eternal Sim firmemente se manteve no local, como uma rocha impenetrável. A terra estava encharcada de sangue, um pouco dos lagartos a seu redor e um pouco dele mesmo. Dentre a loucura refletida em seus olhos ele entrou em um frenesi de crueldade e sede de sangue. Todo seu ser era como um animal selvagem irritado, toda sua ação capaz de gerar medo no coração de quem assistisse. Su Yan e os outros não podiam deixar de tremer quando viram Eternal Sim nesse estado. Ele era simplesmente uma máquina de assassinato que girava sua espada maniacamente buscando a chacina. A única que permaneceu calma fora Candy. Ela mexeu seus lábios e murmurou, entediante, antes de bocejar levemente. Ela então começou a procurar dentre sua bolsa até achar um doce de fruta que podia ser comprado em uma loja geral de NPC. Colocando dentro de sua boca, ela novamente ativou o Stealth e se aproximou de um monitor do pântano pelas costas. Smothering Strike. Ao ativar a skill ela acertou o lagarto na parte de trás de sua cabeça com o punho de sua adaga. Agora que ele estava stunado, e sua lâmina facilmente penetrou o corpo do lagarto jorrando sangue. Eternal Sim e seu time tinham uma sinergia considerada boa. Dentro de um pequeno tempo, eles conseguiram se livrar de cerca de 12 lagartos. Candy retirou sua adaga das costas de um dos lagartos e calmamente limpou o sangue da lâmina. Garotão, tem poucos monstros por aqui. Vamos para outro lugar? Candy disse para Eternal Sim. Somente Candy se atrevia a chamar ele assim, já que os outros não tinham nervos para o mesmo. Essa sensação de familiaridade vinha do fato de se conhecerem há muito tempo. Quanto tempo? Ninguém sabia. Porém, um fato continuava consistente durante os anos. Toda vez que Dark Empire estava mudando o mundo nos outros jogos, Candy estava junto. Mesmo que Candy e Eternal Sim não tivessem estabelecido uma guilda em Conviction, o poder que eles tinham ainda era aterrorizante. Eternal Sim guardou sua espada em suas costas e se virou para falar com os outros membros. Vamos descansar um pouco. Nós vamos para outro lugar daqui a pouco. Assim, no topo de um pequeno monte seco, sob a sombra de uma árvore, 6 jogadores descansavam, comendo pão e bebendo Spring Water. Mesmo que o clamor da batalha tenha acabado recentemente, Ni Yan continuou avançando em direção à origem do raio enquanto andava pelo pântano. Eventualmente, 6 jogadores adentraram seu campo de visão. No mesmo momento, Eternal Sim e seu grupo também o perceberam e se levantaram em resposta. Ni Yan observou o equipamento desse grupo de jogadores enquanto ele se aproximava, e ele estava especialmente surpreso com o equipamento de Eternal Sim. Esse grupo de jogadores é forte. Mesmo assim, o Serpentine Lizard estava se aproximando, então ele não tinha escolha a não ser ignorar a força deles e continuar avançando. É um ladrão, Eternal Sim disse, depois de dar uma boa olhada em Ni Yan, mas ele não conseguia imaginar que esse único ladrão traria alguma ameaça. Por quê? Porque o ladrão mais forte do jogo estava bem ao lado dele. Além disso,
Com sua vida e defesa alta não existia nenhum motivo para temer um ladrão. Mesmo que os equipamentos de Ni Yan parecessem bons, até hoje, não apareceu nenhum ladrão capaz de vencer ele. Isso não era arrogância, mas confiança que vinha de uma força absoluta. A figura de Candy gradualmente desapareceu antes de se camuflar com a vegetação. Enquanto Ni Yan corria, seus olhos pararam em um certo arbusto um pouco distante. A utilização de stealth pelo ladrão inimigo tinha sido quase perfeita. Jogadores normais, até mesmo experts não seriam capazes de detectar a presença dela, mas ela não escapou de Ni Yan. Candy sentiu um pouco de surpresa quando ela viu Ni Yan focar seus olhos nela. Parece que eles tinham encontrado um sujeito interessante. Mesmo que ele pudesse perceber a hostilidade latente no momento que ele apareceu na frente deles, sua situação já era ruim com o Serpentine Lizard perseguindo ele. Ele teria que apostar nisso. Mas ele não era inocente o bastante para acreditar que esses 6 o ajudariam por bondade no coração. Então, ele não tinha outra escolha. Ele iria passar o Serpentine Lizard para eles e usar a força deles para sobreviver. Ele acelerou e avançou em direção a Eternal Sin e seu grupo. Eternal Sin brandiu sua espada e a segurou firmemente em suas mãos. A espada estava inclinada em um ângulo que o permitiria estar pronto para receber o ataque de seu inimigo. Ele estava a apenas 2 metros de distância dos magos. Mesmo que ele não estivesse pessoalmente com medo, as coisas poderiam ficar perigosas caso ele permitisse que esse ladrão quebrasse sua formação e adentrasse sua retaguarda. Eternal Sin, que vestia o conjunto Death Sacrifice, lembrava uma muralha de ferro que bloqueava o caminho para os 3 magos atrás dele. Assim que Eternal Sin se preparou para atacar esse ladrão, o arbusto ao fundo começou a balançar, fazendo seu coração saltar em surpresa. Não me diga que tem mais jogadores atrás dele? Ele rapidamente descobriu que o que seguia Ni Yan não era um jogador, mas um lagarto gigante. Era várias vezes mais largo que os lagartos normais desse pântano. Merda, é um serpentine. Candy suou frio ao ver o andar distinto do lagarto. Eles eram uma existência assustadora. Predadores no topo, matadores do pântano, e capazes de atingir velocidades absurdas. Nível 7 Sub-Elite, Eternal Sin pensou um pouco e recuou para o pequeno morro. Eles teriam lidado facilmente uma situação se o segundo invasor fosse outro jogador, mas o que apareceu foi um monstro nível 7 Sub-Elite. Era uma existência difícil de se lidar até mesmo com o nível deles. Sem mencionar que seu sacerdote ainda não tinha aprendido o revive. Seria uma perda desastrosa se um ou 2 deles morressem devido a isso. Enquanto Ni Yan continuava se aproximando, o elementalista escondido na retaguarda, atrás de Eternal Sin, brandiu seu cajado e mandou raios em sua direção. As intenções desse ladrão eram bem óbvias para eles. Ele queria passar o Serpentine Lizard para eles. Naturalmente, Eternal Sin e seu grupo não seriam educados. Nenhum deles se atrevia a receber tamanho perigo. Por trás do raio, os ataques de Su Yan e do Mago Arcano foram lançados. Nesse momento, o Serpentine Lizard já estava o alcançando. Ele preparou seu corpo e no instante seguinte estava o atacando como uma flecha. Em resposta, Ni Yan rolou para o lado, desviando também do ataque de raios de Lei Fan. Bang! Ele entretanto não foi capaz de desviar de um Holy Strike direcionado para a posição depois de seu rolamento. Menos 67. Sistema. Um jogador da party liderada pelo jogador Eternal Sin tomou a iniciativa de te atacar. Você está livre para retaliar. Duração: 30 minutos. Merda, que tipo de dano é esse? Ni Yan reclamou sozinho. Ele novamente rolou para evitar a Arcane Fireball. Assim que o feitiço passou por ele, ele sentiu uma intenção assassina se aproximando por trás. Ladrão.